Fala, meu povo lindo, maravilhoso, extraordinário. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez no terceiro episódio. E esse terceiro episódio é o primeiro de uma série de muitas entrevistas que vamos fazer com casos de sucesso. Essa querida que está aqui na minha frente é a nossa grande amiga Giane Ribeiro e hoje vamos ter o prazer de entrevistá-la, certo? Então já curte esse vídeo, já segue o nosso canal Terapia na Veia, já ativa os sininhos para você receber as notificações de tudo que a gente postar aqui, porque esse podcast, essa conversa, esse bate-papo é feito para você se conectar com as suas raízes, para você pensar, sentir e principalmente se curar, certo? Então antes de apresentar, vamos dar uma resumida do que a gente vai falar hoje. Como a gente deixou uma deixa no episódio anterior, vamos bater um papo sobre traços de caráter hoje. O formato do seu corpo, o jeito que você é por fora, é um espelho do que você é por dentro. Então você vai conhecer um pouquinho disso hoje com a nossa especialista. Então, Gê, ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar. Fique à vontade. Quem é você? Muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Giane Ribeiro, sou analista corporal certificada. Inclusive, já vou contando a novidade, estou certificada mais uma vez, né, com uma atualização por meio do Corpo Explica. Estou muito feliz com essa conquista, inclusive foi agora na segunda-feira. E aí vem com isso mais bagagem e mais conhecimento, né? A gente está só agregando cada vez mais. Eu sou a Giane Ribeiro, né, como já foi apresentada. Sou casada com o Elvis Ribeiro, analista corporal. Né? Eu sou analista e ele é um multifacetado, tem várias profissões. E estou aqui para esclarecer alguns pontos, né? Contar um pouquinho da minha trajetória, que, inclusive, olhando, eu me surpreendo em ver assim, puxa, consegui chegar até aqui, né? Mas mais à frente vamos saber um pouco mais. Vamos entrar em detalhes. Hoje, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Vocês dois são terapeutas, é isso? Não. Eu sou analista corporal e atualmente o meu esposo é desenhista de projetos arquitetônicos. Entendi, perfeito. Muito bem, Gê. Para a gente começar, eu gostaria que você contasse para a gente como é que você conheceu esse universo de terapias. Bom, eu me considero como sempre uma pessoa de humanas. Sempre o povo fala, não, eu sou de humanas. Por quê? Porque já desde a juventude eu tinha interesse na área, né? Inclusive, algo que eu nunca comento com ninguém, o que me inspirou a procurar a área de psicologia, né? Comportamento humano, foi um colega de infância, porque eu achava ele muito diferente. Mas assim, eu olhava para ele não com os olhos que a maioria das pessoas olhavam, que achavam ele esquisito, né? Eu olhava ele como diferente, assim, gente, o comportamento desse menino atiçou a curiosidade. Por que ele é assim? Por que ele é assim? E a nossa conversa fluía muito bem. O que eu achava muito incrível, eu me sentia muito à vontade com ele e gostava de ouvir a maneira como ele falava. Hoje eu não posso nem, digamos, agradecer a ele pessoalmente, porque infelizmente ele já faleceu, né? Mas eu lembro bem que o ponto inicial foi ali. Com o decorrer do tempo, né, a gente vai estudando, eu dei uma parada nesse sonho, porque o meu primeiro curso que eu gostaria de ter me formado era na psicologia mesmo. Na época foi interrompido, e aí nisso eu saí da minha cidade natal e vim para São Paulo. E ficou ali engavetado e eu, inclusive, acho que não tinha mais aquele brilho, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu tomei um baque tão grande de não ter passado de primeira, porque eu sou dessa, se eu quero passar de primeira... Nem tem muita rigidez, né? Coisa pouca. Então, eu deixei pra lá. Né? E passou-se aí, meados de uns 20 anos, a vida de adulto é diferente, e aí começou a travar algumas coisas, e eu não entendi o porquê, aquele certo desgosto, sabe? Nunca fui diagnosticada com depressão, mas eu sinto que eu sempre tive alguns momentos muito intrusivos e sempre fechada. Tanto que para algumas pessoas realmente eu sou muito fechada, não me abro fácil, né? E aí, até que encontrei uma das amigas de longa data também, que trabalhava na área de comportamento, passei por um processo com ela, que é até a Carla Schiappin, né?
que é de longa data, que a gente se conhece. E aí abriu uma luz, né, no fim do túnel, assim, gente, é interessante. Mas ficou nisso. Um pouco tempo depois, eu vi anúncios do Corpo Explica. Assim, acho que é isso que ela usou na época, né? É isso que ela usou, essa técnica, porque até então ela não citou nada, né? Tranquilo. Aí assim, vou ver como é que é. Então você já vai entrar agora na parte que você começou a estudar a terapia, né? É. Mas deixa eu perguntar um pontinho antes aí, só para não embolar uma história na outra. Tá. Eu fiquei com uma curiosidade que é o seguinte, a maioria das pessoas, infelizmente até, né? Sentem que tem algo errado na vida, mas vão empurrando com a barriga. Isso. Então eu gosto de falar, não era bem uma depressão, mas um momento intrusivo, um momento de tristeza. Só que a maioria das pessoas sente isso e vai levando a vida desse jeito. O que fez você olhar para esse momento e falar, não, eu preciso de ajuda, eu não quero estar assim, não quero viver assim? Eu me apaguei. Nesses momentos aí, nessa época eu já estava no litoral. Eu já vinha empurrando com a barriga, né, há algum tempo, porque eu já trabalhei em várias funções, né, já trabalhei muito na área comercial, na área administrativa, na área financeira. Então, eu sempre trabalhei em alguma coisa, nunca fiquei parada. Mas nada daquilo ali me dava assim prazer, aquela coisa de que estou muito feliz de acordar segunda-feira. Tava no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Tava deixando. E aí eu travei. Aí quando eu mudei pro litoral, acabei ficando um tempo sem trabalhar. E aí parece que foi piorando. Porque ao mesmo tempo que eu tenho uma necessidade de caverna, né, que a gente usa muito isso na análise, eu também tenho aquela coisa de querer destaque. E aí eu fui me apagando. E sabe quando você fica assim, minha vida não é pra ser assim. Eu sei que tá faltando alguma coisa. Então, foi quando eu resolvi pedir ajuda, né? Que no caso, nesse primeiro instante, foi com a Carla, né? Ela realmente me ajudou bastante nesse processo. E aí depois eu comecei acho que eu vou voltar por onde eu devia ter vindo antes, né? E foi isso. Legal. Aliás, uma observação, gente, eu e Edna nos conhecemos à distância, né? Ela aqui em São Paulo e eu no Rio na época, num evento da Carla Esquiapim. Inclusive, Carla, sei que você vai assistir isso aqui depois, um beijo primeiro no coração, tá? Carlinha. Você tá convidada, a Carla tá no Canadá, quando vier ao Brasil você tá convidada para participar. E só para lembrar, tá? Vou atiçar a curiosidade aí. Numa outra oportunidade, num outro episódio, a gente vai contar com a Edna aqui como é que a gente se conheceu nesse evento com mais detalhes, beleza? Mas vamos seguir. E aí esse foi o primeiro processo terapêutico que você fez, né? Foi. O que você teve de resposta ali? Quando você passou por aquele processo, né? Eu conheço bem o trabalho dela, que é muito bom. Quando você fez aquela imersão, o que você descobriu sobre você que foi transformador? Eu descobri como que eu funcionava, né? Por meio do que ela estava dando. Tipo, eu passei por um workshop e também pela imersão dela. E também alguns traumas de infância que eu tive. Então, resolvi deixar, né? Vamos ressignificar e seguir com a vida em frente. Que legal, legal. Aí, assim, agora tá explicado por que a pessoa tá travada. Uma pergunta que eu já sei a resposta, mas eu quero que você fale para o público. Foi fácil passar por esse processo? Nunca é fácil. O processo é difícil e para algumas pessoas pode ser mais difícil ainda. É tanto que eu ainda demorei para andar com as próprias pernas, né? Tem um tempo para digerir tudo aquilo. Sim, até mesmo na época que eu já estava fazendo o curso, eu lembro que eu travei no meio do curso e não fazia, nem estudava e nem fazia prova, né? Porque para você fazer a prova você tem que ter um conhecimento. Era uma área nova para mim, então travei ali, fiquei um bom tempo até me certificar. Mas o processo não é fácil. Não porque você vai mexer em coisas que às vezes você nem estava lembrando. É verdade. Que é isso que aconteceu. Eu não lembrava de algumas coisas. Sabe que fica ali na gavetinha, lá no fundo? E quando começou a cavucar, essa, tá aqui. É isso que estava me atrapalhando. É isso aqui. Então vamos limpar esse negócio agora. Entendi. Como é que o maridão te ajudou nesse momento difícil? O Elvis, ele é muito compreensivo. Eu acho que é a pessoa certa mesmo pra mim, sabe? Ele era muito paciente. Ele começou a entender. É tanto que
tem muita coisa da análise que ele já bate o olho nas pessoas. Ah, aquele ali é rígido, aquele ali é masoquista. Não, o comportamento. Assim, e esse rosto? Né? Ele mesmo já chama para conversa. Então, assim, ele é muito paciente e ele começou a entender. Eu expliquei para ele que algumas coisas minhas, né, devido ao meu traço, né? O que não é um problema, desde que a pessoa entenda e respeite, né? Porque tem o lado bom, né? Quando você está no recurso é tudo muito ótimo, seja lá qual for o seu traço, como people, mas tem um lado pesado também, né? Que já vem dos traumas. Exatamente. Mas ele me ajudou bastante. E sobre essa que você falou de olhar para o outro e já entender o traço que a pessoa tem, né? E naturalmente, se você sabe isso, você já entende o funcionamento do outro. Quando você teve todo esse conhecimento, como é que ficou o seu olhar para o próximo, para o ser humano de uma forma geral? Gente, melhorou muito. Muito. Porque assim, eu nunca fui uma pessoa de julgar a pessoa, as outras pessoas, né? Eu sempre me interessei pelo comportamento. Assim, tem que ter um fundo aí, um motivo, né? Causa, razão e circunstância para poder a pessoa agir assim. Então, quando eu passei a entender melhor, tirou assim um véu. Tá bom, vai, tá tudo bem. É só o traço dele que tá na dor. Eu sei o porquê dessa dor. Né? Eu sei o porquê dessa dor, não vou... E eu olhei com mais compaixão para as pessoas. Tanto que em todas as análises, eu vejo ali a pessoa além do que ali vê. Eu acho que para mim é um privilégio. Porque a gente, como temente a Deus, a gente sabe que os olhos de Deus são bem mais aguçados que o nosso. Ele entende, né, todas as coisas. Então, de certa forma, não que eu vou entender como Deus, né, mas clareia, né? Então, você dá um desconto para as pessoas. Eu acho que eu entendo o que você quer dizer. É como se fosse assim, ó. A gente, às vezes, como ser humano imperfeito, tem uma tendência, infelizmente, de querer julgar. Né? O pecado faz com que a gente tenha essa tendência ruim aí. Isso. E a gente vê lá, quando a gente estuda a Bíblia, estuda as Escrituras, de que Deus consegue olhar para tudo e ver além. Isso. Tem uma capacidade incrível de perdoar. Então é como se a gente pegasse um pouquinho desse poder, né? Quando a gente aprende a olhar o ser humano além daquela casca, daquela máscara ali na frente. Né? Então melhorou bastante. Eu passei a olhar com menos julgamento, né? Isso para mim foi satisfatório. Porque assim, agora eu entendi, então tudo bem. Né? Muito bom. E depois da análise corporal, você fez mais algum processo terapêutico? Para você, para se curar? Não. Eu não fiz. Assim, inclusive tem algumas coisas assim que eu gostaria, tenho curiosidade. E de repente pode me ajudar. Acredito que sim, porque sempre as técnicas elas se complementam, né? Sim. Na verdade eu fiz uma sistêmica, no caso de... Já falar isso, né? Fez a constelação uma vez. A constelação uma vez relacionado ao financeiro e tudo. E realmente ali também já me abriu os olhos, eu falei que não tinha feito. É a memória, gente, dá um desconto, tá? A pessoinha aqui já tá passando da validade. É muito trabalho. É muito trabalho. Realmente fiz a sistêmica e ali eu vi que tinha umas coisas que precisavam realinhar, justamente não só do financeiro, mas consequentemente também tinha a questão relacional, né? Com meu pai, com minha mãe, com o marido, que aí respinga do marido, né? Sim. Então ajudou bastante. Muito obrigada, viu? Mas pessoal, ela fez a sistêmica aqui comigo, né? Foi muito bom. Uma dúvida que, assim, acho que 98% das pessoas com quem eu converso tem a respeito disso aqui, ó, desses benditos bonequinhos. Hoje, gente, tem muita gente, não vou nem chamar de profissional, acho que eu não sei nem qual é o nome que eu posso dar para essas pessoas. Mas tem muitas pessoas, vou chamar de pessoas, né? Que usam isso aqui. E a dúvida das pessoas é, Flávio, eu vi um profissional, não sei aonde, colocando algo místico, algo esotérico, algo espiritual no meio disso daqui. Essa é a maior dúvida que chega, até porque o nome constelação é meio sugestivo, né? Tem algo místico, esotérico envolvido numa constelação familiar? Esclareça pra gente. Nada, não tem nada. Tem nada a ver com misticismo, realmente é uma técnica maravilhosa e não tenho nada a reclamar. Porque mesmo que se tivesse algum misticismo, eu não participaria. Exatamente. Né? E, Gê, resume pra gente o que é uma constelação
na sua visão, se você pudesse fazer uma comparação, uma metáfora, consegue pensar em alguma de bate-pronto? Sei que isso nem estava no roteiro aqui. Aliás, a gente está falando do coração, eu nem olhei pro roteiro, acho que desde que eu começou muito menos. aqui, né? Que aqui o papo é do coração mesmo. Como é que você resumiria? Você consegue fazer alguma metáfora? Olha, para mim, na minha visão, a constelação é uma reorganização. Tava tudo ali bagunçadinho e eu pensava que tava tudo bem, viu? Quando eu entrei, não. Eu já perdoei minha mãe, meu pai, né? Tem sempre aquele papo, né? De questão de coisas que a gente gostaria que tivesse feito, e, enfim. Tava tudo certo. Boba. Tinha que realinhar, né? No meio da constelação eu vi que tinha algumas coisas aí, algumas prioridades que estavam refletindo no atual. E que aí o pai estava tomando indiretamente o lugar do meu marido, ouvia, era algo assim, mais ou menos assim. Então, eu acho que é uma reorganização, um realinhamento da vida. Eu acho que Ainda é tinha isso. uma pontinha de coração mais ligada ao papai do que deveria. Exatamente. Na época, né? O que é super natural, né, gente? Todo menino, tá? Isso não é julgamento, crítica nem nada. Todo homem, até uma certa idade, é casado com a mamãe, toda menina casada emocionalmente, tá? Tem nenhuma conotação sexual aqui, obviamente, com o papai, certo? Então chega um momento que esse vínculo tem que ser desfeito, que a gente chama isso de sexualidade, são esses daqui, ó. E aí, é muito normal, eu também fui casado com a minha mamãe, e até com a minha avó, que foi uma figura materna para mim, por muito tempo da vida, foi na constelação que eu descobri também. Estava casado com a avó ainda. Isso é normal, certo? Mas deu tudo certo no final. E pra mim foi uma surpresa, assim, gente, como assim? Assim, tava tudo, não tem uma relação muito próxima, né? De estar ligando para pai, mãe, todos os dias. Que pra mim tá ok. Tipo, sabendo que tá todo mundo bem, mesmo porque tem um grupo de WhatsApp e a gente tá sempre sabendo das coisas, né? Mas foi uma surpresa pra mim na hora assim. Ué, como assim? Tô ligada com meu pai, né? E o financeiro, melhorou depois? Melhorou, com certeza. Que bom, Gê, que bom. E como é que você se sente em relação ao seu passado, olhando para ele com os olhos de agora? Como assim? Eu acho que me sinto realizada até certo ponto. Acho que ainda dá pra mais. Todos nós, né? Todos nós. Mas, e com alívio, pra resolver algumas questões. Tem pesos que a gente não sabe de onde que vem. Aí depois que você descobre e resolve, tudo flui. É verdade, é verdade. A nossa mente, ela funciona como uma cebola, vou usar uma metáfora aqui, como uma cebola, né? O ser humano ele tem um instinto natural que é de preservação. E essa preservação ela se divide em duas partes. A primeira de autopreservação, eu não morrer, e a segunda de passar a vida para frente. Né? Nessa primeira que é de a gente não morrer, isso não é só fisicamente, de olhar para o lado para atravessar a rua, exemplo simples, né? Eu olho por quê? Para não morrer, o carro não me pegar. Mas isso também vale para o aspecto emocional. O nosso cérebro é uma máquina tão incrível que quando ele olha uma coisa e ele entende que você pode ter uma morte emocional de entrar em contato com aquela dor, ele fecha aquilo ali. Então você não acessa aquela camada, que é como se fosse a camada do meio da cebola. Ele deixa você pegar aquela casca de fora. Então é como se olhasse e falasse, aqui o Flávio tem condições de olhar para isso, de ter acesso a essa dor, que ele não vai morrer emocionalmente. E aí quando você vai passando por um processo terapêutico, aí você amplia a consciência, você fortalece seu adulto, cuida melhor da criança, aí o cérebro vai olhando e falando, olha, agora o Flávio, a Jeane, quem quer que seja, claro, né? Essa pessoa consegue olhar a próxima camada. E aí você faz esse processo de novo. E aí tem outra camada. Então é legal explicar isso, porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, o terapeuta vai ter uma vida perfeita. O terapeuta não... Não, gente. A Jeane, eu e todo ser humano na face da Terra, a gente se trata, aí fica bem. Aí quando tá Daqui bem, a pouco, descobre que tem um negócio. vamos lá, vamos varrer isso aqui. Inclusive sobre isso de ampliar a consciência, essa mulher, gente, acho que eu não falei no começo, né? A G trabalha com a gente há muito tempo. Ela é a nossa parceira da análise corporal aqui no Instituto, certo? Então, se você já fez análise com a gente, sabe que tem participação dela aí, ok? Muito bem, essa mulher, gente, é uma máquina de estudar, como boa esquizoide que ama estudar. Ela tem uma biblioteca em casa de fazer inveja em muita biblioteca municipal. Gê, quais as formações, quais os livros que você tem? Vamos falar de formações primeiro. Que formações você tem, além da análise corporal? Você já estudou em terapia por aí? Não, eu foquei mesmo na análise, para me certificar na análise corporal. Fiz a primeira formação, finalizei, e aí quando veio a nova formação, que foi ano passado, assim, eu vou nessa.
Uma pós-graduada. Mas não, agora vai. Mas outras formações eu realmente não fiz. Eu leio livros, mas não que eu me certifique. Legal. E você conseguiria dar um resumo para as pessoas do que é uma análise corporal? O que são traços de caráter? Então, os traços de caráter são os traços que são formados nos primeiros anos de vida, né? Da idade 0, que é ainda no útero da mamãe, até mais ou menos 5, 6 anos. Em cada época que se passa, vai se formando um traço, né? Vem primeiro o esquizoide, depois o oral, depois o psicopata, o masoquista e o rígido. Cada um deles traz um recurso e traz um adubo, né? No caso do esquizoide, ele vai ter ali muita energia na cabeça. Geralmente é uma pessoa que é muito criativa, é muito lógica, muito prática. Anotem isso, tá, gente? Isso é conteúdo de curso, ela tá dando de graça aqui pra gente. É uma pessoa que não gosta de muito contato físico, né? Gosta do seu período de caverna. Então, assim, por um bom tempo, quando eu vi logo de cara, eu me considerava uma esquizoidona. Tem esquizoide, tem. Mas não chega a ser o pico mesmo, né? Aí vem o oral, que aí, depois que o esquizoide é de 0 até o primeiro mês de vida, né? Aí depois vem o oral, que é até um ano e pouco. Que aí essa é a parte que se relaciona com o contato com a mãe, né? Que mama, e como não sabe falar, se comunica muitas vezes pelo choro, né? Muitas pessoas falam que é muito chorona, que é birrenta. Não, na verdade é a forma de comunicação. Muitas vezes sabe fazer isso? Exatamente. Então, a comunicação dela é por meio, muitas vezes, do choro. E na idade que vai ficando mais velha, é uma forma de aliviar, né? O oral, ele precisa, porque ele se conecta muito com o sentimento. Então, ele chora para descarregar, né? Ali aquela sua tensão. O que é muito bom, porque alivia bastante. Eu, como uma boa oral, né, que eu também tenho oralidade, gente, e, inclusive, todos nós temos os 5 traços, o que vai diferenciar a porcentagem. Isso é muito bom esclarecer. Tem um mito aí, onde as pessoas falam assim, fulano é rígido, fulano é psicopata, como se a pessoa só tivesse aquele traço. Esclarece isso pra gente, por favor. Na verdade, tem os picos, né? Digamos, tem pessoas que têm picos, que é a partir de 30%, que é considerado um pico, e tem as porcentagens menores, e às vezes tem pessoas que têm ali, bem equivalente. No meu caso, é um traço, o meu gráfico é bem distribuído, se eu não me engano, o seu também é distribuído. O meu também é bem distribuído. Então, a gente vai oscilar muito. Então, não tem essa pessoa de que, você é rígido, você é oral. Não, todo mundo é um pouco de tudo. Vai ter aqueles que vai ter o pico, vai funcionar na maior parte do tempo como um traço. E outra coisa que é interessante de saber é que, dependendo do seu ambiente, às vezes quem vai se manifestar não vai ser seu pico, vai ser outro traço. E muitas vezes acaba partindo para dor, né? Porque você negligencia aquele que é mais e trabalha só com aquele menorzinho, mas que é poderoso. Então, eu já ia pedir para você continuar a explicação dos outros 3 que faltaram, mas já que o assunto entrou nisso daí, essa é uma dúvida muito frequente, aproveitando que tem uma especialista aqui, pós-graduada, mestrado, doutorado. Esclarece pra gente isso daí. Vou trazer a dúvida, não é minha, que eu também sou analista, mas de muita gente, né? Que digamos que eu tenho 4 traços altíssimos, né? 2 picos, 2 medianos, e eu tenho, sei lá, 6% do masoquista, por exemplo. Bem pouquinho. Mas é bem aquele masoquista ali que tá acabando com a minha vida. Como é que você explica isso se aquele traço é tão pequeno? É que muitas vezes ele vai tentar segurar a barra, né, dos outros traços, então ele acaba trabalhando demais, ele sobrecarrega. Então seria o traço que tá na dor. O traço que vai estar na dor. Tá vendo, gente? Então, anotou? Pegou o caderno naquela hora? Não pegou ainda por quê? Anota aí. O traço que tá na dor é ele que vai falar mais alto que todos, não importa a porcentagem. Exatamente. Eu, por exemplo, o meu menor traço é o masoquista, mas tem horas que o meu nível de organização quer falar mais alto que todo mundo. E aí o que acontece? Eu me canso, porque eu não tenho tanta força, né? Que o masoquista, ele tem força não só emocional, que ele que aguenta a pressão,
Mas ele também no corpo Física, dele né? a força física é diferente. Por exemplo, o meu esposo, ele tem bastante masoquista. Eu não fiz, é porque eu tenho isso, eu não quis fazer a análise dele, mas eu olho para ele assim, rígido masoquista, Sabe. né? Ele tem uma força, ele aguenta tanta pressão de tanta pancada e tudo quanto é lado, inclusive às vezes a minha, né? Que assim, meu Deus, e eu não tenho. É tanto que é muito mais fácil, dependendo da ocasião, das pessoas, do ambiente, né? De como vou estar também, eu responder muito mais rápido do que ele. Você com boa esquizoide, raciocínio É o a velocidade da raciocínio, luz. exatamente, os esquizoides às vezes tem um pouco de acidez, né? Né, Um Flávio? pouquinho, só um Um pouquinho. pouquinho, né? Papum. Já corta logo, junto com outros traços que são mais racionais também, que eles não aguentam, né, ali a pressão. Então, manda ver. Exatamente. Tá vendo, gente? Por isso que a Gia falou agora há pouco que foi libertador quando ela se conheceu. Gente, é algo incrível. Vou até falar um pouquinho de mim. Eu sou muito esquizoide, é o meu primeiro traço, se não me falha a memória. É o esquizoide. É o É esquizoide, meu maior mas pico. você tem distribuição. É que eu tô Sim, lembrado do sim. gráfico agora. Sou bem distribuído, mas eu tenho muita esquizoidia, tenho um masoquista considerável, então eu tenho uma necessidade de caverna muito grande. E um esquizoide masoquista tem um jeito muito peculiar de funcionar, porque é uma minoria. A maioria das pessoas é sempre oral rígido oral, e um psicopata ali no meio, né? Verdade. Então eu tenho um jeito muito peculiar de funcionar. E aí, eu quando criança era taxado como doido. Gente, esse menino não é normal, não, ele tem algum problema na É de cabeça. diferentão, gente. Muito diferente, exatamente. Ficar muito no mundo da lua, né? Isso. Inclusive, já uma coisa que eu lembrei aqui, tem muita gente que confunde um traço esquizoide alto com TDAH, né? Porque tem coisas que são até parecidas, a pessoa é meio esquecida, meio Porque avoada. mais o mundo dele é diferente dos outros traços, né? O mundo ideal é o que tem na cabeça dele. Então, geralmente, você tá falando aqui, mas o pensamento tá lá. Aquela pessoa não consegue manter contato visual. Tá Exatamente, aqui, tá aqui, mas de repente desvia. eu tô conseguindo, porque como ela falou, eu tenho vários outros traços altos, eu sou bem Vai. distribuído. Mas uma pessoa que tem um pico muito grande de esquizoidia, tá aqui, a pessoa tá assim, olhando pra Você tem a longe. impressão de que ela não tá aí nem aí pra você. A sensação é essa, não tá nem ligando. Exatamente. Então, para mim também foi libertador quando eu entendi não só como eu funcionava, mas por que eu sou do jeito que eu sou. A gente entende que não tem ninguém certo ou errado, é só o jeito de cada um funcionar, né? Cada um é de um jeito e tá tudo bem ser como é. Isso. Certo, minha amiga? Mas Certíssimo. continua pra gente, por favor, a explicação. O assunto foi fluindo, né? Você tava falando do oral e a continuação. Dá uma resumida pra gente tá. até chegar Tá. no rígido. Aí, em terceiro, vem o psicopata, que é aí quando começa as negociações, né? O psicopata é um ótimo negociador, porque ele já aprendeu desde criança que para ele ter uma certa atenção do papai, da mamãe e de outros, você tinha que fazer uma gracinha, né? Naquela época lá atrás, aí se faz alguma coisa diferente, tu, não, meu querido, minha querida. E assim, quer dizer que eu só ganho atenção se, né? Então, assim, o relacionamento dele é a base de troca. Eu faço isso e você me devolve. Mas geralmente são muito justos, viu? Quando se está nos recursos, É muito. é muito justo. Agora, se tiver na dor, aí ele tende para manipulação. E, inclusive, algo que eu gostaria de falar é que, assim, a nossa dor, quando é o nosso maior medo, né? Alguém fala, seu maior medo? Rejeição, abandono, manipulação. Ela é assim, você tem medo, mas se você estiver na dor, você vai ser o vilão. Você vai rejeitar, você vai abandonar, você vai manipular, vai explodir, que é no caso masoquista, ou então no rígido que tem ali 3 nuances, né? O rígido tem a traição, a exclusão ou ser trocado por outra opção melhor, né? É onde entra aquela frase que o medo mal resolvido, na verdade, vira desejo, né? Você tem tanto medo Exato, você resumiu bem. Você resumiu bem, é isso. O nosso medo, ele pode nos trair e a gente pode se tornar o vilão, né? Na Terra, assim. É igual aquela velha história assim, ó. Não pense num limão. Você pensou no quê? O irmão, né? Não pense em dívidas financeiras. Em que você pensou? Tenho certeza que passou um boleto assim atrasado na tua mente, né? Então é isso. Eu tenho muito medo disso aqui. Eu vou ficar olhando para onde? Para aquilo que eu tenho medo. Vira desejo. Então é nesse sentido que o medo vira desejo. Acaba virando conta, né? Por isso que a gente tem que cuidar para não entrar na dor, né? A dor é nosso... Não é nem só o que as pessoas vão fazer com a gente é capaz de fazer isso com as outras pessoas. Sim. Gê, dá uma palhinha pra gente. Eu sei que assim, só para esclarecer pro pessoal. Gente, traço de caráter dura quantos meses? Se você pegar firme, um curso
bem feito de traço de caráter dura quanto tempo? Ó, geralmente eles, né, falam de uma média de 6 meses. Exatamente. Só que 6 meses, viu, né? 6 meses. Só que é um curso que você faz diante do espelho. Aí você começa a mexer, meu amigo, pode pôr mais 6 meses aí, viu? A não ser que a pessoa seja muito decidida Exatamente. mas tem que ter uma força interior, tenha outras coisas, o traço dela esteja melhor. Depende, é muito relativo. Então, gente, é muito conhecimento, né? Para você entender tudo sobre traço de caráter, né? É você pegar um ser humano e esmiuçar ele do fio do cabelo aqui até a unha do dedinho mindinho, até a sola do pé. É muito conhecimento. Então não tem como a gente trazer tudo. Nem na sessão a gente consegue trazer tudo, a gente envia muita coisa, mas não dá. Só se você estudasse, né? Muito menos aqui numa live como essa. A gente está fazendo o nosso melhor aqui nesse bate-papo. Tendo isso, levando isso em conta, melhor dizendo, dá um resumão pra gente, se você fosse resumir em 1, 2 minutos no máximo, como é que faz para tirar um traço da dor? Qual a dica que você dá pro pessoal? Bom, cada traço tem lá as suas peculiaridades, né? Então, você vai ter que trabalhar a dor daquele traço. Vamos dizer. E aí tem que estudar, né? Tem que estudar. Até mesmo se você é um paciente, vai ter que se atentar bastante. Então, para resumir em 2 minutos, eu particularmente eu acho um pouco complicado. Vai para terapia. Vamos para terapia que é mais negócio, viu? Porque às vezes o que eu falar aqui vai ser bom muito para um, mas para outro não vai servir tanto. Mas para tirar o traço da dor é colocar no recurso. Como é colocar no recurso? Por exemplo, o rígido. O rígido, ele é muito competitivo. Então ele precisa de espaço para competir, não precisa ser competir, porque eu tenho que ganhar. Geralmente eles entram para ganhar. Mas um espaço para competir com ele mesmo. Eu vou fazer melhor essa tarefa do que eu fiz ontem. Aprender uma habilidade nova ou competir. Geralmente, competição a gente lembra o quê? Esporte. É tanto que uma das indicações que nunca faltam é fazer atividade física de sua preferência, né? Você vê isso sempre nas devolutivas. Porque isso vai ajudar não só ele a competir com ele mesmo, eu sempre quando coloco isso, eu penso na competição consigo, não com os outros. Embora o rígido ele goste de competir até com vento. Tudo e todos, né? Tudo e todos. E também na questão de saúde, né? Porque tem outras coisas por trás, não é só estética, porque o rígido preza muito pela beleza, pelo perfeito, né? Então, cada traço precisa de trabalhar de uma forma. O masoquista, que ele é muito organizado, ele precisa manter a rotina dele impecável. Eu que tenho um pouco menos, né, que é o meu menor traço, eu tenho que ter uma certa medida de organização no meu espaço, porque se eu não estiver muito bagunçado, eu dou uma surtada. Já o psicopata, ele precisa exercer liderança, ele ama tirar as pessoas da zona de conforto, ama delegar, é líder, né? Então tem que ter um espaço, digamos, se ele trabalhar com vendas ou é líder de uma equipe, para ele tá ótimo. Ele quer mandar. Ele quer mandar, e tá tudo certo. Ele faz isso bem, né? Ele faz boas negociações. O oral precisa de ter espaço para sua conexão, ele tem muita sensibilidade, ele gosta de estar junto com os amigos. Então, tudo isso junto. A atividade física você pode fazer junto com os amigos, uma dança, ou então um chá das 5, né? No caso das meninas que gostam de chá. Já o esquizoide, tá faltando algum não? Eu falei. É só o esquizoide. Só esquizoide, ele precisa de espaço para criar. Ele é muito criativo, a cabeça dele não para. Por isso que muitas vezes... Sei bem disso, é o tamanho do aeroporto aqui. Pois é. A minha também não é lá essas coisas. O cabelo dá uma camuflada, né? A cabeça não para, você tá aqui, ele tá lá no outro lado, né? Mas porque a cabeça dele é aquele ditado que fala que deu um branco agora, viu? Cabeça. Do esquizoide? Olha, minha mãe... Pode falar. Minha mãe falava que eu tinha um fantástico mundo de Bob na cabeça. Os mais antigos vão lembrar desse desenho, né? Aquele garotinho pequenininho no velotrolzinho que ficava andando, assim, viajando, e um cabeção desse tamanho. Era eu na minha infância, pra vocês terem noção de como que é um esquizoide. Fantástico mundo de Bob. Lembrei agora. Eu também lembro desse desenho. E o meu irmão tinha esse apelido. Aí, tá vendo? Justamente também pela mesma coisa, né? A mente dele é brilhante. É um cara muito inteligente. Os esquizoides são muito inteligentes. São gênios, né? Que o povo fala.
Aí eu esqueci de novo o que eu ia falar, mas tudo bem. Pode passar Faz pra parte. frente. Faz Não, parte. você falou isso aí, eu lembrei, eu nas sessões, gente, preciso contar isso pra vocês. A gente tá aqui, né? Como bons esquizoides que somos, tá vendo? Esquizoide é assim. É tanto pensamento que eu tô focado nesse pensamento. Aí parece que é um TDAH, mas não é, gente. É que passou um outro pensamento na frente que levou minha mente pra cá. E pra eu lembrar desse outro aqui, isso acontece comigo nas sessões pelo menos uma vez na semana. Eu tô aqui na frente da pessoa. Aí eu ia falar aquele negócio que ia mudar a vida dela. Aí ela puxou um outro assunto primeiro e a minha mente saiu daqui, ó, foi lá pro outro. Aí eu falo pra pessoa, eu falo, olha, eu ia falar um negócio pra você assim, maravilhoso, eu esqueci. Vamos continuar conversando que daqui a pouco volta. E volta, né? Até hoje sempre voltou, né? Não tive esse problema não. Mas isso é normal. Como bons esquizoides que somos, se não esquecesse alguma coisa aqui, a gente não seria esquizoide, né? É verdade. Muito bem, minha amiga. Queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui, até voltando pro roteiro, né? Porque a gente se empolga, já tá, a gente começa aqui e já tá lá já. O Elton não... Elvis, né? Perdão. O Elvis não se formou, mas ele entende muito. É como um cara que gosta de estudar. Como é que era o seu casamento antes? Fala pros casais aí. Pra eles fazerem análise corporal. Como é que era a vida de vocês antes? E como é que é a vida pós-análise corporal dos dois? Antes da análise, que ninguém tinha conhecimento de nada, tem horas que dá um choque, né? E ele, assim, ele é quieto, ele é calado. Em alguns momentos, né? Principalmente quando se trata de assuntos mais sérios. Eu já teve das minhas experiências anteriores, como eu percebi que por não falar certas coisas, deram errado, né? Tipo, não foi favorável pra mim. Eu pensei, com esse rapaz eu vou fazer diferente. Então, assim, às vezes eu falo, até demais, e ele aguenta. Quando eu percebi, né, que tinha os meus traços, né, que é diferente do dele, e que eu comecei a pisar mais no freio. Opa, vou abusar não, porque esse cabra explodir, vai voar gigante pra todo quanto é lado. Ele é muito tranquilo. É uma coisa que eu admiro bastante. Por isso que eu falo que ele tem bastante do masoquista, que ele guarda. Tem coisas que eu vou descobrir tempos depois. Eu aprendi, na verdade, a ler ele quando ele está bem estressado, é muito, muito interessante. É algo que é interessante de notar. As expressões, não tem nada a ver com análise, mas quando ele está muito bravo, só um ladinho da sobrancelha dá uma tremidinha, sabe? Uma tremidinha, sabe? Quando ele está bravo comigo, faz tempo que ele não fica bravo, mas antes ele ficava mais. Então melhorou muito, porque eu passei a entender melhor ele, né? Você descobre o campo minado do outro, como exatamente, é, onde é. Exatamente. E às vezes ele, no meio de alguma rusga, né, que tem, aí ele também pisa no freio. É isso aí. Porque sabe que o meu oralzinho, né, é um pouco aflorado, então assim, vai ser, fala demais. E aí, mas deu muito certo. Eu acho que melhorou bastante. Gê, deixa um recado então, aproveitando que a gente já está falando do assunto, para os casais, em relação a fazer terapia, em relação a se conhecer, entender como um ou outro funciona. Que dica, que mensagem você daria para os casais que estão vendo isso daqui agora? Os casais, bom, façam uma análise corporal, façam terapia, porque isso vai ajudar a vocês a desvendarem algumas coisas que estão aí enroladas e vocês não estão sabendo. Muitas vezes o casamento não flui tanto por algum trauma, né? A análise, ela não vai resolver todos os problemas, porque é mais pro circunstancial, né? Os problemas mais profundos têm as outras técnicas, né? A constelação, tem N coisas. Então, façam para se conhecerem melhor, vocês entenderem seu parceiro, porque nada é melhor nessa vida do que você chegar em casa e ter com quem você contar. A pessoa vai estar ali com você, né? Então, o primeiro passo é se entender, o primeiro passo de tudo é você se entender, e depois se entende o outro. Então, se fizer em conjunto, muito melhor. Exatamente. Porque você vai estar ali numa sala, no seu atendimento, e tem um atendimento com o casal, e é sem julgamentos, né? Ninguém está julgando, você está errado, você não. Você pode melhorar isso, você pode reajustar aquilo, a pessoa funciona de tal forma. Então, por que não contribuir? Porque o casamento é uma equipe, né? Sim. E nem tudo é uma questão de certo e errado. Isso. Até quero contar para vocês que, olha, eu e Edna somos analistas, né? Eu fiz análise corporal pelo Corpo Explica, pelo Bia Líder, que é da Rosana de Nebia, e pelo Fernandão, Olha que como a beleza. gente chama carinhosamente o Fernando Freitas.
Então a gente entendia do assunto. Mas quando a gente casou, qual foi a primeira coisa que eu e minha querida, que também é analista, fizemos? Fizemos a análise com a nossa maravilhosa Gente, G. que responsa. Meu Deus, esse povo já tem bagagem, quer fazer análise comigo pra quê? Não, mas quando é pra olhar pra gente parece que não sabe nada. Né? É incrível, né? Quando vai olhar pro outro, gente, é tudo tão claro assim, você sabe que foi aqui. Mas quando é pra gente, é proteção, como eu expliquei aqui no exemplo da cebola, né? Teu cérebro sabe que você vai olhar para uma dor, então ele te protege. Então meio que cria uma venda, um negócio na frente ali. Fizemos análise com a G. E olha, até hoje no nosso casamento, já vamos fazer 2 anos, daqui a pouquinho, a gente guarda conselhos daquela sessão, tu acredita? Uau. Como eu falei, tem coisa que não é questão de certo e errado, é uma questão de diferença de funcionamento. E posso falar algo prático aqui. Por exemplo, Edna é oral rígida. Muito oral, tem uns 35 de oral, mais ou menos, né? Bem que esse negócio de porcentagem, de certa forma, nem existe. É só para ter uma base. É só pra ter uma base, né? De qual que é o maior ou menor. Ela é bem oral, bem rígida e depois os outros traços. Eu sou bem esquizoide, bem masoquista, bem psicopata. E eu gosto de caverna, eu gosto de ficar mais no meu mundo, gosto de ficar em silêncio. Igual ela falou do Elvis, né? Eu me identifiquei com muita coisa, de às vezes guardar, ficar só observando, ficar pensando muita coisa. Tem coisa que eu acho que eu falei, depois eu descubro que eu não falei, porque na minha cabeça eu já tive a conversa e eu fico muito na cabeça, né? Eu acho, enfim. A Edna já é mais parecida com a G, oral rígida, fala, e conversa, e é expansiva, e brinca, não sei o que, ela gosta de sair, eu gosto de ficar em casa. Tem certo e errado? Do meu jeito e do dela? Não. Não. Mas antes da gente fazer a análise, embora a gente já tivesse, claro, uma consciência disso, era de um jeito. Quando a gente faz a análise, fala, então peraí, meu casamento tem solução. Estou falando isso para aqueles que pensam que às vezes o casamento tá por um fio, meu Deus, não tem jeito. Não tem jeito, gente. Às vezes é só uma questão de você entender. Eu sou de um jeito, minha esposa é do outro jeito. Então eu preciso entender o jeito dela, ela entender o jeito dele, agora eu já entendo. E fazer acordos, né? Exato, exato. O casamento é feito de contratos o tempo todo, né? A gente tem pouco tempo de casado, em comparação com muitos outros aí, e a gente já renovou vários contratos. E quando a gente casou, era uma coisa. Aí engravidamos, renovamos o contrato. Aí agora não dá para morar aqui, porque por questão de saúde é melhor outro lugar. Aí renovamos o contrato. E a empresa estava indo por um caminho. Aí não estava dando muito certo, vamos para outro caminho. Então e vai indo assim, tem que renovar o contrato. E quando a gente sabe qual é o traço do outro, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Você vai entender, você não vai achar que a pessoa está te provocando. Porque tem muito disso, né? No casamento chega um ponto que você acha que você está dormindo com o inimigo, né? É verdade, então, muitos assim, né? Tem muitos assim, né? No seu caso, né? Talvez não tenha tido nem tempo ainda de experimentar, que são 2 anos. Eu já tenho 15, né? Tenho 15, embora sempre foi uma relação tranquila. Comparando o que a gente vê afora. Os atendimentos, né? É bem tranquilo, mas teve seus momentos tensos, né? Então, quando a gente passa a conhecer os traços e respeitar, porque primeiro você respeita, sempre começa por você, né? Você cuida dos seus traços, coloca no recurso, entende, se perdoa, né? Quer dizer, a gente se sente culpado, né? Com algumas coisas que a gente faz, né? Muitas vezes eu me sentia culpada porque todo mundo assim, né? Uma parte dos que me rodeiam, sempre me considerou uma pedra de gelo. É porque eu tenho uma racionalidade alta. Racional forte. Né? Racional forte. Então, tem horas assim que as palavras saem, é quase uma faca. E aquele momento tá todo mundo morrendo e você, não, gente, é só fazer isso. Gente, que frieza é essa? Ou então a pessoa tá ali morrendo, né? Ai, meu Deus, isso tá. Exatamente. Okay. Tá vendo? Não é questão de certo e errado, nem de a pessoa ser um psicopata, é só um traço de caráter. Quem sabe de traços consegue lidar com a pessoa assim. E aí mal sabe que tem também o meu calcanhar de Aquiles. Tem coisas que me pegam muito, que me emocionam muito, e que eu sinto muito, por exemplo, né? Só para a morte. Às vezes pode ser a morte de uma pessoa que eu nem conheço, mas a forma como aconteceu, a história de vida da pessoa, gente, eu fico como se fosse um dos meus. É verdade. Então, o traço, você ajuda a si mesma e depois você parte para o seu companheiro. Você vai entender melhor como é que o companheiro funciona e tá tudo bem. Você faz acordo. Você tem que fazer acordos entre si também, né? Sempre começa pela unidade, pelo eu. Depois a gente passa a olhar para o outro. Exatamente. Eu só sou amado e só consigo amar tanto quanto eu já me amo. Né? Então, exatamente. Gil, você lembra de alguma briga, algum problema que vocês tiveram no passado, que você olha e fala assim, caramba, se eu soubesse de traços,
Ah, eu teria agido dessa forma. Lembra de algum momento assim? Que depois que você teve todo esse conhecimento, puxa, se eu soubesse disso naquela época, eu não tinha feito isso, ou teria feito diferente. Eu acho que teve alguns momentos, não lembro assim, a gente nunca teve muitas discussões fortes, né? Então não vou lembrar assim exatamente, mas... Ou às vezes tem um problema no casamento, uma decisão na vida. Nossa, se eu soubesse de trás, eu não tinha aceitado aquele emprego, eu não tinha morado em tal lugar. Lembra de alguma situação assim? Eu acho que na questão de comunicação mesmo, às vezes tinha uns entraves aí, por ele não falar tanto, e eu, às vezes, por falar assim, né? Então, eu sinto que eu magoei ele. E aí, depois, quando caiu a ficha e quando você tem o conhecimento, eu, poxa vida, rapaz, só funciona diferente, gente. Mas deu tudo certo, né? No final, aí hoje tá tranquilo. Legal, que bom que vocês estão se alinhando. Gê, já estamos chegando aqui no final. Mas já, gente? Mas já, Gente. olha, nem senti. Eu não, também não. Embora tem horas assim que dá uma certa atenção, porque eu sou tenso. Eu quero manter as coisas perfeitinhas, mas nem sempre tá no controle, né? É. Mas fluiu, né? Pois é, essa mulher tava nervosa, a gente falou, Gê, a gente só vai bater um papo do coração, fica tranquilo. Tanto que acho que de umas 20, 30 perguntas que tem anotado aqui, se eu fiz 2 é muito, tá? A gente fala do coração, né? Mas tem uma que essa não estava no roteiro. Vai vir E eu ele. quero te fazer. Não poderia Ele deixar sempre passar. pega de surpresa, gente. Nunca vi. Como bom psicopata, né? A gente tem que tirar o outro da zona de Você tá conforto. desafiando o meu psico, hein? Gê, aproveitando que você está aqui nesse momento de oportunidade de passar quem você é, passar sua mensagem, o seu eu interior para o mundo, que mensagem você deixa para as pessoas? A mensagem da Giane Ribeiro. Imagine que você fosse, usar um exemplo exagerado, tu fosse morrer amanhã. Que mensagem você quer que fique da sua pessoa, do seu ser humano, para a humanidade? Passa essa mensagem para as pessoas agora. Pode pensar, fique à vontade, tá? Porque eu te peguei de surpresa, eu sei. É, né? Vou até pegar água aqui pra gente enquanto isso. Eu já tô secando minha água. Você já secou a sua, né? Minha já. Eu tenho esse problema. Quando eu tô nos atendimentos, eu tenho que beber água o tempo todo, que a garganta vai secando. Deixa eu botar aqui pra você. Dá licença. Tá bom. Pense aí, deixe sua mensagem para a humanidade. Que legado você quer que as pessoas saibam sobre você, ou que mensagem, de uma forma geral, você quer passar para as pessoas? Delas, com elas mesmas. Pensa aí e conta pra gente. Bom, pessoal, pensando um pouco na minha história de vida, que eu não contei muito, né? Não entrei muito em detalhes, Claro. né? Eu gostaria que não repetissem o que eu já fiz, né? Eu passei muito tempo numa caverna absurda. Eu me escondi. Então, não se esconda. Por mais que você tenha um traço, né? Pode ser que algum deles tenha um esquizoide, masoquista mais forte, mas não se deixe travar. E como que a gente faz isso, né? Por meio de se conhecer. Então, cuide-se. A análise, ela ajuda a você a conhecer-se, né? Então, é o primeiro passo, né? Tem muitas outras técnicas, inclusive a sistêmica, que é maravilhosa, né? Mas, se você quer começar, né, tá difícil, conversa com o Flávio. Ele vai te direcionar melhor, né? E a análise eu acho que vai ajudar bastante também nesse sentido. Então, cuide-se nesse sentido, para não deixar a vida empacar e quando você vê, a vida já passou. Né? Eu fiquei uns 20 anos só empurrando com a barriga. Ainda bem que deu tempo, né? Então é isso. Olhe para si mesmo com carinho. Se achar que alguma coisa está errada, vá atrás do que está errado e resolva. Não deixe o tempo passar não, porque às vezes pode ser tarde. Muito bom. Palmas para a Giane, muito bom. Gente, foi maravilhoso, não foi? Gia, foi um prazer estar com você. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço, como sempre. Imagina, uma honra te receber. Gente, esse foi o primeiro episódio dos Casos de Sucesso, a nossa querida amiga, né, que contou de como saiu da caverna, saiu do buraco para viver com esse sorrisão maravilhoso aqui, com essa energia maravilhosa. E você pode e deve ser a próxima pessoa que também vai conseguir superar suas dores. Terapia dói? Dói. A gente é realista, dói. Mas é a última vez que você vai sentir essa dor. Você vai olhar para ela e não vai doer mais. Então essa é a mensagem que eu também quero deixar para você. Certo? Um beijo no seu coração. Fique com Deus.
Se ainda não segue o Terapia na Veia do Instituto Refúgio, já siga a nossa página, já curte o nosso vídeo, certo? Siga a gente no Instagram, Flávio Monteiro Mentor, Edna Terapeuta, e o seu? Jeane Ribeiro, certo? E é isso, gente. Fiquem com Deus e até breve. Até a próxima. Até mais, pessoal.